esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos. Então precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, e o nosso tema é a influência dos sentimentos intuitivos e dos pensamentos sobre o corpo e a alma. É bem importante assim saber que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, ele influi sobre o nosso corpo, porque ele vai influindo na desarmonia. Já foi confirmado assim que a pessoa precisa de ter pensamentos melhores e precisa de ter sentimentos melhores. As consequências de centenas de doenças estão muitas vezes relacionado ao tipo de pensamentos que nós temos, o tipo de sentimento que nós temos. É um procedimento distante da luz, distante do Criador. Porque se os ensinos já trouxeram que não terás outros deuses ao meu lado, está bem importante assim a pessoa ir observando que a perspectiva que cada um precisa de ter é com o Criador. É a maneira que a pessoa precisa de ir aproximando do Criador. E é bom a pessoa ir lembrando assim que se descuidamos, então nós vemos assim que vai influindo no aparelho digestivo, vai influindo no funcionamento do corpo. E é bom que cada um faça um trabalho de ir observando que cultivar pensamentos nobres, sentimentos nobres, está sempre com aquela condição assim, de ser agradável. Quando os pensamentos da pessoa não andam de acordo com o que a pessoa fala, então o sentimento que a pessoa transmite, aqueles com quem ela relaciona, não deposita nenhuma pessoa assim confiança, não está de acordo. Pode fazer todo um trabalho, mas aquela pessoa não oferece confiabilidade. E aqueles que têm os pensamentos, os sentimentos e a fala anda de acordo com o seu comportamento, esse adquire confiança mais rapidamente. Então, na nossa vida, nós precisaríamos de entender assim, que do jeito que nós influímos no nosso corpo de matéria grosseira, desorganizando a harmonia que existe no funcionamento desse corpo, alterando. Então, nós tínhamos que lembrar que precisamos de ver o jeito que nós somos durante a vida. Depois tem uma coisa bem importante assim. Muitas vezes a pessoa está fazendo as coisas para ser vista. E é bem grave assim, porque aqueles com quem ela quer que a veja de fora para dentro, muitas vezes vão para outras localidades. Então todo um trabalho que foi feito agora não tem nenhuma significação. Então o trabalho que cada um precisa de ter é para ele mesmo, o jeito que ele é, a maneira que ele é. E tem que lembrar assim, as referências dos ensinos. Então o auxílio do livro Na Luz da Verdade é para essa finalidade. Porque dentro de nós vai surgindo uma mudança de tempo e de espaço e a pessoa vai organizando melhor aquilo que ela precisa. Na nossa caminhada de matéria grosseira, nós podemos confirmar assim, que muitas vezes nós não sabemos o que queremos. Durante fases da vida, aquele mais novo, aquele envelhecido, fica em dúvida da sequência da sua existência. Mas temos que lembrar assim, nós nos encontramos para influir. E essa influência tem que ser boa, porque se influímos erradamente nos nossos semelhantes, aquele que caminhou erradamente por nossa influência, ele então encontra-se prejudicado. Mas aquele que fez esse trabalho de influí-lo erradamente, esse também ficou preso a ele.
Essa é uma confirmação que fica fácil assim de uma ou outra pessoa dizer assim que, se pudesse, voltaria numa época anterior para fazer aquela reparação. Quer dizer que aquele que fez o trabalho bom, dentro dele surge uma alegria, independente da época da sua vida. Então ele lembra com uma satisfação daquilo que foi feito, que o outro ficou beneficiado. Então cada um de nós é que tem que observar os tipos de sentimentos e os tipos de pensamentos que nós temos, trabalhando para melhorar esses pensamentos, para melhorar dentro de nós o conhecimento dos ensinos, nos possibilitando assim ficarmos mais em paz conosco. Quando uma pessoa tem perspectiva da sua vida interior, porque estuda o livro Na Luz da Verdade e vem tendo comportamentos de acordo com sua maneira de ser, com seus sentimentos, com seus pensamentos, então esse vai caminhando mais em paz. Quando vem pensamentos ou sentimentos que não são bons, percebe rapidamente e procura então os auxílios das informações, das instruções que tem no livro Na Luz da Verdade. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando o jeito que nós somos. A confirmação dos pensamentos fica bem fácil assim, de quando vem pensamentos que nós não ficamos felizes, mas que deixamos esses pensamentos entrar dentro de nós, vamos confirmando assim. Muda o nosso sentimento, muda a nossa expressão. E se caminharmos mais tempo com esses pensamentos, então vai tendo a transformação. De todas as maneiras tem as transformações. No caso de pensamentos que não são bons, transformações piores. Vêm expressões feias, facilidade de usar palavras que não são adequadas. Muitas vezes ficamos descontentes com aquele que sempre tratou bem e sempre convivemos bem. Então, com o jeito que nós nos encontramos de descontentamento, de estar recebendo aquelas influências e não ter feito algo para melhorarmos, então aqueles agora são prejudicados. Essa é uma condição bem grave assim que existe no nosso dia a dia. Depois nós sabemos assim que quando a pessoa se encontra com os seus sentimentos intuitivos, com os seus pensamentos, trabalhando para a pureza desses, ela também apresenta uma maneira agradável, retarda o envelhecer. É uma condição física que existe. Quer dizer que o procedimento vai retardando a harmonia que existe no nosso corpo. Essa harmonia, então, ela não é violada, possibilitando, assim, que essa harmonia continua. Fica bem fácil, assim, da gente ir observando aquele que se encontra com facilidade de ficar enraivecido. Ele também muda a forma do seu rosto. Depois, nós já ouvimos as pessoas dizerem assim, sobre esse que tem facilidade de ficar enraivecido, não se aproxima dele. Então, o jeito que ele faz com que os outros distanciem dele. E isso o próprio é que tem que beneficiar. Quer dizer que nós podemos falar qualquer coisa, mas nós não temos acesso da influência dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, no nosso corpo e na nossa alma. Então tem muitas referências que falam sobre a alma. Tem referência que fala assim que é para nós limparmos as nossas vestes. As vestes que se fala nos ensinos são a nossa alma, porque todos os pensamentos, todos os sentimentos que nós temos vai para a nossa alma. E a alma nós sabemos que ela existe verdadeiramente, porque no caso de obsessão,
de possessão, nós sabemos que aquele que está permitindo a possessão, a obsessão, ele então está recebendo influência daquele que não tem mais o corpo de matéria grosseira. E a maneira que esse recebe a influência ele que tem que purificar a sua alma. Por isso que tem nos ensinos limpar vossas vestes. Quer dizer que se a nossa alma fica limpa com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos de pureza, então essas influências não nos penetram. Nós não recebemos essas influências. Porque também tínhamos que fazer um trabalho assim. Aqueles que procuram influir outros também não são evoluídos. Porque fica bem fácil assim de observar num ambiente de ensino, num procedimento normal. Então, aqueles que estão trabalhando ali naquele ambiente de ensino, principalmente de crianças pequenas, que ainda têm uma ascensão sobre aquelas crianças, quando são maiores, já limita-se a ascensão sobre esses maiores. No caso dos pequenos, fica bem fácil assim, daqueles profissionais, e organizando a harmonia daqueles pequenos, permitindo que eles fiquem no lugar deles e que não interfira na vida dos outros menores. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho de observar que aqueles pequenos são hoje os amadurecidos, os grandes, que continuam com a mesma característica. Melhorarmos. Então, as influências, muitos falam assim, que ele não tem culpa das influências que ele recebe. Somos responsáveis. Pois se o Criador nos possibilitou o discernimento para saber o começo do certo e o começo do errado, então agora na fase de amadurecido, nós temos que tirar essas limitações que nós temos. É um procedimento que nós tínhamos que ter naturalmente dentro de nós, porque o evoluir está de como a pessoa pensa, de como a pessoa sente. Porque se forem pensamentos que não são bons, vai influir no seu corpo, e nós sabemos assim que tem tipos de pensamentos e de sentimentos que ocasionam até úlcera. Então, a cura de uma pessoa, ela é que tem que ver o procedimento que ela está tendo, a desarmonia que ela está ocasionando em todas as suas glândulas. Esse é um procedimento assim que nós podíamos dar o nome de responsabilidade individual. E é bom a pessoa ir observando. Então, quando vem auxílios de fora, se for auxílios de saber, então a vida daquele vai receber a influência de saber e ele vai procurar melhorar-se. E é bom a pessoa ir observando com costumes que não são bons, fica bem fácil assim. Quando a pessoa tem um choque de um de seus ligados a fios sanguíneos, tem consequência grave por aquele costume, esse choque então faz com que um ou outro desperta e muda o costume que tem. Precisou de ter um choque, mas nós tínhamos que ter o saber para que não viéssemos a ter uma necessidade de ter um choque, porque aquele nosso conhecido está passando agora por limitações. Então esse procedimento é a vida toda, é um trabalho que nós tínhamos que estar fazendo diariamente, porque no caso, para o sustento do nosso corpo físico, aqueles que têm um pouco de lucidez está sempre procurando ter uma melhora para que ele também tenha uma melhora na sua maneira de sobreviver, melhorando o seu recurso com o aprimoramento que ele vem fazendo. Mas para nós, porque tem muitas referências assim que nós conhecemos dos ensinos que fala assim que o filho pródigo,
O filho pródigo é o espírito humano que saiu para a criação, para ter o seu desenvolvimento e agora está voltando para a pátria do espírito, de uma maneira que agora ele tornou-se conhecedor dos ensinos, possibilitando então o seu retorno para a pátria do espírito. Quer dizer que se nós fizermos um trabalho de melhorarmos, então nós seremos como aquele filho pródigo que voltou para casa, que voltou para a pátria do espírito. Se nós descuidarmos, também tem uma referência bem importante e muito grave, que fala assim que a condenação eterna, quer dizer que é o indivíduo, o jeito que nós pensamos, os nossos sentimentos, vai nos possibilitar um retorno à pátria do espírito, ou então não seremos aproveitados. Também nós vemos esta referência no cultivo, onde tem a referência que muitos grãos se perdem. É o indivíduo. Se não trabalharmos percebendo, melhorando, porque quando aquela pessoa melhora, ela melhorou para todos aqueles com quem ela relaciona, que é aquela condição bem importante, ela tornou-se confiável. Então, esse é um trabalho que nós temos que fazer. Depois nós conhecemos durante a nossa existência uma ou outra pessoa que, pelo procedimento de ser confiável, também teve melhoras no seu ambiente de trabalho que possibilita uma melhora de sobrevivência. Então, na nossa vida, é bem importante assim, esse esforço, essa compreensão individual. Então, através dos pensamentos, nós melhoramos o nosso corpo, melhoramos a nossa alma e também, com o descuido, pioramos o nosso corpo. E a piora do corpo de matéria grosseira vem através do sofrimento, que tem um ensino bem importante que fala assim que ou na alegria ou no sofrimento. Quer dizer que nós somos responsáveis por aquilo que acontece conosco. E fica bem fácil assim, nas pequenas coisas, se a pessoa está fazendo um afazer da moradia, por exemplo, e ela descuidou um pouco, aquele afazer não fica com a harmonia que precisaria de ter ficado. É o jeito que pensou, foi suficiente para que entrasse ali uma desarmonia, então a conclusão não ficou boa. Mas esse trabalho, a pessoa tem que lembrar que também tem um reflexo no corpo de matéria grosseira. Muitas vezes a pessoa machuca e muitos ficam falando palavras que precisaria de ser mais cuidadoso com ele mesmo e que aquele sofrimento, então, a partir de agora, ele vai ser mais cuidadoso. Então, ele percebeu que os seus pensamentos não estavam de acordo naquele momento. Outros machucam e falam palavras de baixo calão, palavras bem fortes assim, amaldiçoando. A consequência. É isso que nós precisaríamos de entender. Tem consequência. Então, muitas vezes, a pessoa fala assim que não sabe como isto aconteceu. Aconteceu, é uma consequência. A pessoa não aprende com ela mesma. Não precisaríamos de ver o sofrimento no outro. Precisaríamos de ver como nós estamos fazendo e qual o procedimento para quando tivermos a oportunidade de fazer melhor. É isso que cada um é responsável por ele mesmo. Então, o limpar as vestes está relacionado ao jeito que nós pensávamos e o jeito que nós pensamos. Esse jeito vai nos possibilitar, então, voltar para a pátria do Espírito. Depois, nós sabemos assim que um corpo sadio, ele é diferente do que um corpo doente. No caso de criança, fica bem fácil assim. Quando uma criança se encontra muito debilitada,
o adulto fica com aquela criança o dia inteiro nos braços. Depois ele passa a criança para outro adulto que também continua com aquela criança nos braços. Esse é um procedimento assim. A criança já não gera calor suficiente para manter-se viva. Ela necessita do calor do adulto, um período muito longo, para que ela venha a ter uma condição especial para sobreviver. Essa é uma condição assim bem grave, porque foi feito muito esforço para aquela criança sobreviver e muitas vezes, na fase de amadurecido, aquela criança tem costumes que prejudicam a saúde. Então, o procedimento nós tínhamos que trabalhar também quando for necessário dar calor para que uma criança sobreviva. Então precisaríamos de atuar também com os nossos pensamentos, melhorando a irradiação daquela criança, para que na fase seguinte, aquela criança com os pensamentos e com os sentimentos melhores que aquele adulto possibilitou, então é suficiente para aquela criança não caminhar em deslize que vai levá-la para o precipício. Então, toda época, as informações, as instruções que existem no livro Na Luz da Verdade é para aquele que quer voltar para a pátria do Espírito, que é aquela condição bem importante de termos caminhado pela criação, assimilado tudo aquilo que nos foi possibilitado e agora as nossas vestes se encontram limpas com a pureza dos nossos atos, com a pureza dos nossos pensamentos. Então, toda época é essa a importância da pessoa ir fazendo a reflexão de como ela é. E fica bem claro assim, porque nos ensinos já vem tudo para nós. Quer dizer, se nós estamos descuidados, é um procedimento individual. Então, a referência do terceiro mandamento é para que nós façamos uma reflexão dos 6 dias anteriores, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós estamos pretendendo, porque no caso de passeios fica bem fácil assim, as pessoas fazem a programação daquele passeio um período. Então, um período anterior, a pessoa já fez a programação para o passeio, mas tínhamos que fazer também a programação para limpar as nossas vestes no período seguinte também. Não é somente as coisas que nós temos aquela satisfação de irmos às localidades ou fazer determinadas compras. Então, esse é o trabalho. Para a vida externa, nós estamos acostumados, mas para nós mesmos, para nós nos apresentarmos seguros durante a nossa existência. A segurança quer dizer assim, fica bem fácil de observar aqueles que não apresentam pensamentos bons, pensamentos puros, sentimentos que não são bons, a insegurança que essas pessoas irradiam. Então, essa naturalidade que nós tínhamos que fazer esta confirmação, a ausência de pensamentos bons, de perspectivas boas, então traz insegurança para aquele que não tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade. Quer dizer que nós tínhamos que fazer esse trabalho para nós, de ir observando como é que eu preciso de me tornar seguro na minha existência. Eu é que tenho que me tornar seguro para a minha existência, não é para os outros. Porque nós podemos ter essa confirmação que nós, na nossa vida diária, sempre estamos só. Então, aquela criança, naquele período de prezinho, de pré-escola, ela faz ali uma amizade, um conhecimento, os pais se relacionam ali um período, mas um daqueles pais muda de localidade ou põe aquela criança numa outra escola, distante daquela anterior. Então, aquela criança, o mundo dela já mudou. Então, toda época, nós vamos confirmando assim, nosso mundo vai mudando. Então, não tem importância mudarmos de localidade,
mas dentro de nós, a nossa perspectiva é que tem que encontrar-se com segurança para a minha vida interna. E para a minha vida interna nós podemos confirmar que é com pureza nos pensamentos, nos sentimentos, e trabalhar assim, do jeito que a pessoa está usando dos seus pensamentos, do seu sentimento, vai trazendo desarmonia, vai entrando num processo de interferir no funcionamento do corpo. E fica bem fácil assim da gente ir observando muitos comportamentos. Então, o tempo que a pessoa tem está sempre voltado para os lazeres, para os passeios, para a diversão, para uma maneira de ser vista pelos outros. Mas dentro, fica bem fácil assim de observar o medo que está com todas as pessoas. Então, esse medo é a ausência de Deus. Porque se a pessoa já tem todo um sistema de segurança, então ela não poderia ter medo. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que se tem medo, é o jeito que a pessoa está pensando e o jeito que ela está sentindo. Depois, como aquela criança que fica precisando do calor dos adultos para poder manter-se viva, então a frequência daquela criança é diferente de que uma criança que se encontra com saúde, com disposição e com facilidade para ter brincadeiras. Aquela que está doente, então o jeito dela já percebe-se que a sua irradiação não é uma irradiação de harmonia. O adulto apresenta a mesma coisa quando ele tem diminuição de saúde física. Então, o jeito desse adulto é como aquela criança, é diferente. Então, um corpo sadio tem um tipo de irradiação. Um corpo debilitado tem outro tipo de irradiação. Tanto é que, para muitos, não é permitido crianças visitar os envelhecidos que se encontram sem saúde. Porque nós sabemos assim que aquela criança, o mundo dela já é muito diferente. E muitas vezes a própria criança não quer fazer a visita. Quer dizer que a criança já tem uma naturalidade, porque nas visitas fica bem fácil assim. Aquele que se encontra debilitado se encontra sem disposição física e sem cor. Quando vai às visitas, então imediatamente ele já se recompõe, já apresenta uma disposição. Quer dizer que aqueles que estão visitando estão cedendo energia para vitalizar aquele corpo, da mesma maneira que aquela criança pequena necessitou da energia daqueles adultos para um período, para continuar viva, porque não encontrava naquela condição de ter o movimento necessário interno. Quer dizer que para nós ficarmos agradáveis, nós temos que trabalhar com os nossos sentimentos intuitivos, com os nossos pensamentos, e observar a pureza dos nossos pensamentos, porque nós sabemos assim que os pensamentos influem. Depois nós sabemos que tem uma ligação com uma pessoa, com outra pessoa, do jeito que nós pensamos. Quer dizer que para nós melhorarmos essas ligações, nós que temos que melhorar os nossos pensamentos. Então o auxílio se encontra no livro Na Luz da Verdade. Esse é um procedimento que a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ter essa melhora dentro para melhorar a sua irradiação. Depois nós sabemos assim que as palavras constroem. Quer dizer que nós precisamos de ter palavras que constroem para ajudar o nosso semelhante e para nós mesmos, porque se nós usarmos palavras construtivas para os nossos semelhantes, então fica muito bom, porque eles vão irradiar coisas boas sobre nós. Quer dizer que aquele que usa de palavras boas para com seu semelhante, ele que é beneficiado. Então o auxílio se encontra no livro Na Luz da Verdade.